Olá, seja bem-vindo ao programa ABCérebro, um programa de televisão voltado à divulgação de neurociências. E hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente, pois nós estamos aqui conosco a doutora Ana Carolina Coan, que é uma neurologista, trabalha no programa de avaliação pré-cirúrgica de pacientes com epilepsia de difícil controle, que vão numa série de investigações para a possibilidade de intervenção cirúrgica. E hoje a Carol vai falar um pouquinho sobre esse universo em que os pacientes com epilepsia de difícil controle passam nesse serviço. Olá, Carol, tudo bom? Tudo bem, professor Lin. Fala um pouquinho desse serviço para nós. Como que é isso? É um programa do SUS, do Sistema Único de Saúde? É privado? Como é que funciona? Bom, então, primeiramente, o serviço de tratamento cirúrgico de epilepsia, eu acho que é importante a gente deixar claro que é uma alternativa de tratamento para aqueles pacientes que apresentam crises, mas que mesmo tomando a medicação, continuam apresentando essas crises difíceis de controlar com o remédio. Então, o SUS ele tem um serviço que oferece essas cirurgias, são alguns centros especializados no país. Existem alguns centros privados também, mas o paciente, quando tem indicação, pode fazer o tratamento pelo serviço público. E, no caso, esse serviço é na Unicamp? O serviço que eu trabalho de cirurgia de epilepsia é na Unicamp. Como é que funciona? O paciente, ele chega nesse serviço, que nem você falou, que depois de algum tempo em que não controlam as crises com remédio, mas quanto tempo esses pacientes, você diz que eles não respondem ao remédio? Então, existe uma regra que o paciente tem que testar pelo menos 2 remédios diferentes e mesmo assim continuar tendo crise, para aí ele poder ser referenciado para que seja feita uma avaliação sobre a indicação ou não do tratamento cirúrgico. Aqueles pacientes que com 1 ou 2 medicações ficam livres de crise não têm indicação de tratamento cirúrgico, não precisam de cirurgia. E fala um pouquinho, Carol, como é que é o processo? O paciente chega no teu serviço, ele passa por uma investigação, como é que funciona? Sim, então todos os serviços do SUS que oferecem tratamento cirúrgico de epilepsia são serviços do nível hierárquico terciário, são serviços de alta complexidade. Então, para o paciente chegar nesse serviço, ele precisa ser referenciado por algum outro médico da unidade básica de saúde ou de uma unidade secundária. Quando o paciente chega no nosso serviço, a primeira avaliação é sobre a necessidade ou não de tratamento cirúrgico. Uma vez que nós avaliamos a necessidade de tratamento cirúrgico para esse paciente, nós vamos investigar a possibilidade de operar e essa investigação, a principal base dessa investigação é encontrar o foco epilético que pode ser operado para que o paciente fique livre de crise. E como é que é feito isso para chegar à conclusão, esse é o lugar que precisa ser operado? Que tipo de exame o paciente precisa fazer? Então é importante lembrar que essa é uma investigação complexa, não é uma investigação simples, que demanda tempo e que demanda um investimento grande do serviço de saúde para que a gente chegue a essa conclusão de como o local que vai ser operado para que o paciente fique livre de crises. Então, primeiro é uma investigação clínica, então a história que o paciente nos traz, como que foi feito o tratamento até então, como que são as crises desse paciente e, num segundo momento, uma investigação com exames complementares. Os principais exames são o eletroencefalo e a ressonância magnética. Em alguns casos, só esses exames já são suficientes, mas existem casos mais difíceis que precisam de uma investigação com outros exames mais aprofundados. Numa das edições anteriores, nós tivemos aqui pesquisadoras também do grupo da Unicamp falando sobre uma avaliação pré-cirúrgica com testes neuropsicológicos. Como é que é essa rotina desses testes, Carol? Pode contar um pouquinho? É importante? Por que é importante? Sim, esses testes são importantes. Então, a avaliação neuropsicológica, que nós chamamos, é uma das avaliações complementares para ajudar-nos a localizar o foco epilético desse paciente e para nos ajudar numa outra fase importante dessa investigação, que é a avaliação do risco de sequelas com a cirurgia. Então, vou falar só um pouquinho do risco de sequela e a gente volta para a avaliação neuropsicológica. Cirurgia de epilepsia significa tirar uma região do cérebro.
toda região do cérebro, ela tem uma função específica, uma função importante. Algumas regiões do cérebro, quando são retiradas, outras regiões assumem aquela função e o paciente não tem sequela nenhuma. Outras regiões do cérebro são mais importantes e se nós tirarmos essa região do cérebro, o paciente vai ter uma sequela. Então, a avaliação neuropsicológica, ela nos ajuda a localizar o foco epilético, mas ela vai nos ajudar principalmente a avaliar se há risco de perda de memória no pós-operatório de alguns pacientes. Então aí a importância, né, de todos esses exames, além de localizar, avaliar o risco. Mas os pacientes, geralmente, quando eles chegam nesse serviço, qual que é um dos maiores temores, ou eles são destemidos? Como é que é essa relação entre fazer uma cirurgia na cabeça do cérebro, né, e em relação à epilepsia? Claramente, acho que as crises também são uma situação que é muito ruim para os pacientes. Mas conte um pouquinho como é que é essa dinâmica que você vê lá, Carol. Sim, isso varia bastante. Cada paciente tem um medo específico ou tem uma demanda específica em relação à cirurgia. Mas o que a gente vê muitas vezes é um pouco do medo relacionado ao desconhecimento, o que é essa cirurgia, o que não é, as minhas crises vão sumir ou não vão, eu vou ficar com uma sequela. O maior medo, quando acontece, é esse medo de, eu vou fazer uma cirurgia na cabeça, então isso é uma coisa muito arriscada e eu vou ficar na cama inválido para o resto da vida. E ninguém vai submeter um paciente a uma cirurgia se for para ter uma sequela dessa forma. Eu acho que esse é o principal medo. O outro medo é a outra insegurança em relação à cirurgia diz respeito a o que eu vou esperar depois da cirurgia em relação às minhas crises. Eu vou ficar curado da epilepsia com essa cirurgia? E a verdade é que não. Na maioria das vezes, não. Então, a cirurgia é um tratamento alternativo para aquele paciente que continua tendo crise tomando remédio. Uma cirurgia de epilepsia bem-sucedida, na maioria das vezes, o que acontece é que o paciente para de ter crises, mas continua tomando o remédio. Raras vezes nós conseguimos chegar naquele cenário ideal, que é o paciente que operou, ficou sem crise e depois de um tempo eu consigo diminuir ou parar a medicação. Mas a cirurgia, Carol, pode falar do resultado, ele realmente controla a crise em todo mundo ou como é que funciona isso? Não, isso depende. Então, epilepsia, já deve ter sido falado algumas vezes aqui, não é uma doença só, são várias doenças diferentes. Então, a chance de eu conseguir controlar a crise do meu paciente com uma cirurgia vai depender da causa da epilepsia naquele paciente. Então, por exemplo, um paciente que tem uma epilepsia associada a um tumor benigno no cérebro. A chance dele ficar sem crises com uma cirurgia é muito alta. Existem outros pacientes que têm epilepsia secundária a alterações de nascença, a alterações da formação do cérebro antes de nascer. Esses pacientes geralmente têm crises muito graves, às vezes crises diárias. A cirurgia, nesses casos, muitas vezes reduz a quantidade de cirurgia, reduz a morbidade das crises, mas raramente cura, raramente deixa o paciente livre de crises. Então tem uma variação de pessoas que podem ficar totalmente livres de crise, até algumas que vão ter uma chance boa, mas em geral, se for para falar em números, tem algum número que a gente possa, digamos, falar para o pessoal que está assistindo em termos de sucesso cirúrgico? Se nós colocarmos todos os pacientes submetidos a tratamento cirúrgico depois de 10 anos, mais ou menos 40 a 50% vão estar sem crise depois de 10 anos de um tratamento cirúrgico, considerando todos juntos. Existem grupos de doenças, de epilepsias, em que essa porcentagem chega a até 80%, e existem outros grupos de pacientes que isso se aproxima de 30%. E como é que é depois que os pacientes operam, digamos? Como é que é a vida dessas pessoas? Grande parte, quando nós submetemos um paciente à cirurgia, então isso já foi pensado antes, os riscos já foram pensados antes e as sequelas também já foram pensadas antes de submeter esse paciente. Então, no nosso serviço de epilepsia, o que nós vemos é
a maioria desses pacientes, quando são submetidos ao tratamento cirúrgico, a reinserção social, não só a quantidade de crises diminui, mas a reinserção social, o paciente voltar a trabalhar ou ter uma vida mais independente, isso melhora muito depois do tratamento cirúrgico, quando bem indicado. Então, realmente, faz uma diferença importante na vida dessas pessoas. Uma outra coisa, assim, você tem pacientes que também não melhoram em nada? Com o tratamento com cirúrgico? Tratamento cirúrgico? Sim. É a minoria dos pacientes que são submetidos ao tratamento cirúrgico, mas existem esses pacientes sim. Como todos os tratamentos em medicina, existem os pacientes que respondem muito bem e existe uma porcentagem dos pacientes que não responde. E os pacientes estão sendo operados num período bastante propício ou realmente você sente que ainda existe uma demora? Porque, de fato, se perguntar para as pessoas, poucas pessoas sabem que existe esse tipo de tratamento, né? Mas como é que as pessoas, eles são operados num tempo adequado ou como que você vê a situação no Brasil agora? Essa pergunta é bastante importante, porque a resposta é não. Os pacientes não são operados num tempo adequado. Então, nós temos pacientes que, a maioria dos pacientes começam a ter crise na segunda ou terceira década de vida, por volta dos seus 8 a 15 anos de idade, e a idade média dos pacientes que nós operamos gira em torno de 40 anos. Então, pacientes passaram pelo menos 20 anos de suas vidas tendo crise, difíceis de controlar com a medicação, mas só depois de todo esse intervalo de tempo é que foram submetidos ao tratamento cirúrgico. E como você vê uma possível solução para isso, Carol? Isso se deve principalmente à demora desses pacientes serem referenciados para os centros terciários. Então, esse é um papel que nós temos, né, que educar os médicos da assistência primária e secundária para que esses pacientes sejam reconhecidos o mais rapidamente possível e encaminhados para um serviço como o da Unicamp. Legal. Carol, você quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, talvez algum paciente, né, ou um familiar, né, que possa, digamos, ter visto uma possibilidade em termos de controle das crises, sobre a questão do tratamento cirúrgico ou sobre tratamento de uma maneira geral? Certo. Então, os pacientes que estão fazendo um segmento adequado, tomando remédio e mesmo assim estão tendo crise, se acham que esse pode ser o cenário, que cirurgia talvez possa ser uma indicação para melhorar o seu tratamento, eu acho que o primeiro passo é perguntar para o seu médico. Perguntar se ele tem indicação ou não de ser encaminhado para um serviço terciário para que seja feita essa avaliação. Legal, obrigado, Carol. Obrigada. Então, fica aqui a mensagem. Vocês também ficam ligados com a ABCérebro. Com certeza a Carol vai voltar, porque ela também é pesquisadora do grupo e vai voltar para falar sobre o que ela vem pesquisando nessa área que é bastante fascinante e complexa. Fica ligado no ABCérebro. Até a próxima.